Fala galerinha mentorizada, professor Johnny na área. A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre Cipriano Lucchesi e seu livro falando sobre filosofia da educação. A gente vai abordar especificamente essas dimensões relacionadas à relação entre educação e sociedade. A educação e a sociedade ela pode ser encarada, ser vista sob três formas, segundo Lucchesi. Ela pode ser uma relação de redenção, uma relação de reprodução ou mesmo uma relação de transformação. Então, Lucchesi, nesse livro, capítulo 2 dele, ele vai trazer justamente essa conexão entre educação e sociedade, pensando-a como uma possibilidade de transformação, como uma possibilidade, podendo ser também de redenção, e também o viés de transformação. A gente vai ver ponto a ponto esse conteúdo baseado no capítulo 2 de Lucchesi, ok? Então, como eu disse, esses três pontos serão abordados aqui a partir do nosso conteúdo, e Lucchesi já traz uma informação para nós. Não há uma pedagogia que esteja isenta de pressupostos filosóficos. Nós vimos no vídeo anterior, em outros vídeos aqui do canal, que essa relação da educação ela é completamente relacionada e totalmente direta com os pressupostos filosóficos, enquanto uma concepção teórica em que a pedagogia vai materializar isso lá na prática pedagógica. Basicamente é isso. Então, o que o Lucchesi está trazendo para nós é que não há uma pedagogia, ou seja, não há uma prática que esteja isenta de algum pressuposto filosófico. Então, há uma concepção de sociedade, de indivíduo, de educação também, das relações, que pressupõem que são basilares para que você possa ter uma prática. Ainda que você possa sugerir, achar que a sua prática pedagógica seja neutra, não há essa desconexão em relação ao pressuposto filosófico, tá bom? Então, é isso que Lucchesi vem trazendo para nós, e agora ele vai fazer justamente a abordagem desse primeiro ponto, que é a ideia da educação como uma redenção. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico. Então, essa aqui é uma ideia base para esse conceito de educação como redenção. A ideia de que sobrevive num todo orgânico e harmonioso, ou seja, está tudo tranquilo, com desvios de grupos e indivíduos que ficam à margem desse todo. Ou seja, é a síndrome da Gabriela, manter e conservar a sociedade do jeito que está. É aquela musiquinha que eu sempre canto para vocês. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Então, é mais ou menos essa ideia de educação como redenção, porque aí nada muda. A sociedade se mantém a partir da relação com o seu status quo, a partir da estratificação social, o rico sendo rico, o pobre sendo pobre, o que tem mais acesso aos bens culturais continua tendo seus privilégios e os pobres continuam em seu devido lugar. Beleza? Basicamente é isso, mantendo e conservando a sociedade do jeito que ela está, tá bom? Ainda assim, ele diz que a educação, para que seja pensada como uma redenção, a educação então é uma instância social que está voltada para algumas coisas: a formação da personalidade e o desenvolvimento de suas habilidades. Isso nos lembra um pouco aquela ideia das tendências pedagógicas, essa formação para as habilidades, a formação dos indivíduos para atender uma instância social, fazer uma adequação à relação liberal, à relação presente ali naquele bloco das tendências liberais. Então, basicamente é isso aqui. Ainda assim, ele diz o seguinte: a veiculação dos valores éticos necessários à convivência social. Então, aparece como um ponto essa coisa da veiculação dos valores éticos, esses que são necessários para a convivência social e para a educação enquanto uma instância de equilíbrio ali, integrada harmonicamente. Então, nada mais tem que fazer do que se estabelecer como redentora da sociedade e os indivíduos já existentes. Então, a educação ela vai ser uma redentora da sociedade. Então, ela vai ser uma instância quase que exterior à sociedade, tá bom? Então, basicamente, é essa a ideia que o Lucchesi vai trazer no bojo do seu capítulo 2, que é um capítulo muito importante para quem estuda a concepção filosófica, essa relação da educação e da sociedade, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho, e aí a gente vai falar justamente dessa dimensão que a educação assume
enquanto uma instância quase que exterior da sociedade, porque está fora dela. Então ela vai contribuir para o seu ordenamento e equilíbrio permanente. Isso significa que a educação ela vai contribuir para um certo equilíbrio. Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai forçar a balança para que os indivíduos, cada um, fiquem ali, né, no seu devido lugar. Basicamente é isso. A educação, então, ela está exterior à sociedade. Esse aqui é um bom elemento, tá, gente? Entender que a educação ela está exterior à sociedade. Então, quais seriam, então, as finalidades da educação diante desse dilema, dessa manutenção e do equilíbrio da sociedade como ela está? E então a gente tem que pensar em qual a função, né, da educação, quais são as finalidades. Vamos ver quais são as finalidades segundo Lucchesi para essa dimensão da educação como uma redenção. A adaptação do indivíduo à sociedade, até porque a gente trouxe essa dimensão, né, de se adequar para manter a sociedade harmonicamente integrada. Reforçar os laços sociais, eu não quero briga, não quero nenhuma mudança brusca. Então os laços sociais vão se manter para promover justamente a coesão social. Não vai ter aqui uma mobilidade social, não vai ter uma mudança, né, no jogo, no trato, no tecido social. Então você tem aqui a outra finalidade, é garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. A ideia de coesão social, ela também está aqui ligada. Ainda dentro da educação como redenção, a gente tem que configurar e manter a conformação do corpo social, como eu disse, para manter tudo equilibradamente. Tudo equilibradamente, né? Tudo aqui dentro do seu devido lugar. Tá bom? Em vez de receber as interferências da sociedade, é ela que interfere, quase que de forma absoluta, nos destinos do todo social, curando-o de suas mazelas. Então, dentro da educação aqui, ó, em vez de receber interferência, em vez de ser sociedade e educação, em vez de ser isso aqui, ó, eu não tenho isso na educação como redenção. Na educação como redenção, eu tenho que a educação ela vai praticamente curar a sociedade. Então ela vai dar contornos para que essa sociedade fique harmonicamente equilibrada. Beleza, Johnny, você falou dessa perspectiva. Tem algum autor que, assim, você trazendo, né, como exemplo, se encaixaria nessa visão de educação como redenção? Tem. Um que você já conhece. O nome dele é João Amós Comênio. Exatamente. Você que conhece João Amós Comênio de outros espaços, de outras ideias, ele que nasceu em 1592 e morreu em 1670, ele foi o autor da Didática Magna. Foi o primeiro a pensar em formas do método de ensinar, a uma máquina de ensinar, né? Ensinar tudo a todos. Ele vai ser um exemplo, porque ele parte da compreensão do mundo, né, que o mundo foi criado para ser bom e harmônico por Deus. Então é Deus que daria esse equilíbrio, né? A educação, então, cabe à ideia de recuperação, a ideia de redenção para manter, para recuperar essa harmonia perdida. Tá bom? Se a gente for pensar o que Saviani diz, ele vai trazer para nós essa dimensão aqui, ó, esse detalhe importante para a gente poder pensar no que diz respeito ao assunto do livro de Lucchesi. Ele vai dizer que, segundo o Saviani, Demerval Saviani, essa tendência ela dá à educação a finalidade filosófica política de redimir a sociedade, a ideia de redenção aqui, ó. Então, Saviani vai pensar, né, ele vai dar a denominação de uma teoria não crítica da educação. Então, ele vai pensar esse bloco aqui da educação como uma redenção, a ideia de uma educação não crítica. Tá? Ele vai chamar essa visão, né, de educação como redenção de uma educação não crítica, porque ela quer redimir a sociedade. Então, agora a gente vai limpar um pouco a nossa visão, ok? A gente vai limpar um pouco a nossa visão, porque a gente vai abordar a educação agora como uma reprodução da sociedade. A gente viu como uma redenção. Cuidado para não confundir isso, tá, gente? A banca, às vezes, gosta de misturar esses conceitos. Vamos abordar agora a educação como uma reprodução da sociedade. Agora, desembaça os seus óculos, esquece Comênio, esquece educação enquanto redenção, redentora para manter a sociedade como harmonicamente equilibrada. A gente vai ver agora a educação, então, quanto reprodução da sociedade. O que ela vai trazer para a gente aí quanto elemento? Enquanto elemento, a gente tem o seguinte, ó. A educação faz
integralmente parte da sociedade. Antes a educação não fazia parte, lembra? Lembra que na outra sociedade a educação ela estava dando direções, dando contornos para a sociedade? Lembra que eu fiz esse desenho e tudo? Então, aqui é o contrário. Aqui eu tenho que a educação, ela faz parte, tá? Se ela faz parte, ela está integralmente fazendo ali e reproduzindo. Então você tem uma relação direta entre educação e sociedade. É disso que ele está falando aqui. Então, olha essa figura aqui. É importante lembrar dessa figura na hora da prova, na hora que cair qualquer assunto desse capítulo 2, na hora da sua questãozinha lá. Lembrando que eu fiz questão de destacar que a visão de educação redentora ela é diferente da visão de reprodutora, tá bom? Eu até coloquei uma imagem aqui para simplificar a vida de vocês. A educação redentora ela vai dar contornos sociais para manter tudo do jeito que está ali, de uma forma mais harmonicamente equilibrada. A educação reprodutora, a educação é uma instância dentro da sociedade. Aqui a educação ela dava direção para a sociedade. Aqui a educação e a sociedade ela está dentro da sociedade, tá bom? Para a gente pensar melhor essa ideia aqui, ó, a gente pode até fazer isso aqui, ó. A gente pode escrever aqui, nessa daqui a gente tem a sociedade e dentro está a educação. Opa! Dentro está a educação. Beleza? Aqui a educação está dando contornos para a sociedade. Ainda na educação como reprodução, como eu disse, a educação é uma instância dentro da própria sociedade. Então a educação ela vai dando como se fossem fios dentro dessa sociedade e vai conectando e vai reproduzindo também as relações aí que a gente vai ver agora mais para frente. Ela não redime suas mazelas, mas reproduz seu modo vigente. Lembra que eu falei que a ideia do fio desencapado, ela vai reproduzindo depois, perpetuando se for possível. A educação como elemento da própria sociedade, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais e políticos, portanto, a serviço dessa mesma sociedade. Então, na educação como reprodução, você tem que a educação está a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes. Tá? Então, qual a visão sobre a educação? Somente como elemento destinado a reproduzir seus próprios condicionantes. Aí o Saviani já vai chamar essa daqui de teoria crítico-reprodutivista da educação. Perceberam? Na outra a gente tinha teorias não críticas. Ó, vou até voltar aqui para você ver. Na outra a gente tinha teorias não críticas. Ó, não crítica da educação. Olha aqui. Tá? Na outra a gente tinha essa relação. Agora nessa aqui, a gente está falando de uma outra perspectiva. A gente está falando de uma perspectiva de teoria crítico-reprodutivista. Tá? Essa da reprodução aqui. Ó. Ok? Então eu tenho uma visão mais crítico-reprodutivista desses condicionantes. Nessa tendência crítico-reprodutivista, não se traduz numa pedagogia. Então essa tendência aqui, crítico-reprodutivista, ela não vai se traduzir de fato numa pedagogia ali consolidada. Ela não estabelece um modo de agir para a educação. Ela vai pensar sobre, ela vai demonstrar, né? E a gente tem alguns autores que podem ser explorados pela sua banca, né? E aí dentro do bojo do conteúdo dos aspectos filosóficos, pode ser que caia inclusive autores, e aí quando o seu edital está lá assim, aspectos filosóficos sociológicos, eles podem cobrar esses autores e relacionar isso aí à dimensão de redenção e a dimensão de reprodução e de transformação da sociedade, tá bom? É importante ficar atento a esse contato, essa relação aqui, para que você não caia numa pegadinha, tá bom? Pretende apenas demonstrar como a atuação, como a educação, né, atua dentro da sociedade, não como ela deve atuar. Ó, pretende apenas demonstrar como ela deve atuar e não como ela deve, né, dentro da sociedade, e não como ela deve atuar. Ó, pretende apenas demonstrar como, corrigindo, ela pretende apenas demonstrar como atua. Olha aqui. É como de fato atua. Ou seja, ela vai fazer um diagnóstico, né? Então é como se você colocasse uma lupa. Gente, minha lupa tá horrível aqui, né? Deixa eu fazer uma outra forma de demonstrar isso aqui. É como se você colocar a tendência aí crítico-reprodutivista, a partir da educação como reprodução, vista como educação como reprodução, é como se você colocasse os olhos
né, focados, né, na sua visão de ver dentro da sociedade. E aí a gente tem o nome Althusser, tá bom? Não se propõe uma prática pedagógica, mas analisa a existente, projetando essa análise para o futuro, tá? Então essa é a ideia. Não se propõe uma prática, como eu disse, mas se projeta aí uma análise para o futuro. Você fica o crítico, né, da coisa, mas não tem nada ali de fato proposto. A escola, segundo a análise de Althusser, né, Louis Althusser, é um instrumento criado para otimizar o sistema produtivo e a sociedade que ele serve. Então essa é a ideia da escola ali, pois ela não só qualifica para o trabalho socialmente definido, mas também introjeta valores que garantem a reprodução comportamental compatível com a ideologia dominante. Então tem você reproduzindo os vieses, a ideologia, né? Então você contribui para a manutenção das desigualdades aqui, né? E também otimiza o sistema produtivo e a sociedade que vai servir para essa relação capitalista do sistema produtivo. Ainda como uma educação como reprodução, você torna o aluno mais competente, né? Então, tecnicamente, não é o suficiente. Então, torná-lo, né, competente não dá conta, né? Ele deve tornar-se mais competente para manter uma sociedade determinada. Então, ele vai dar conta dessa dimensão aqui. Ele vai completar a sua relação. Por mais que ele aprenda ali todos os conhecimentos técnicos, ele vai se tornar ainda mais competente para dar conta de uma sociedade determinada. Que sociedade é essa? Essa daqui, ó. Então a escola vai alcançar, né, o foro principal de instrumento para a reprodução qualitativa da força de trabalho, de que necessita a sociedade capitalista. Então, de certa forma, a sociedade e a escola ela vai ser um instrumento de reprodução das desigualdades, né, porque ela vai repercutir toda essa relação aqui, ó, né, com os indivíduos, com uma linha de produção, né, para dar conta de uma sociedade capitalista que, por si só, vai gerar desigualdades. Olha aqui. Então você tem que o Estado, com seus aparelhos, né, é um fator fundamental de manutenção e de reprodução da sociedade. Então o Estado, dentro dessa visão, dessa tendência aí, ele aparece, né, então, como um aparelho fundamental. O Louis Althusser vai falar dos aparelhos ideológicos e dos aparelhos repressivos. Na aula de sociologia, a gente vai trazer um pouco mais sobre Louis Althusser, porque a gente vai falar dessas dimensões, de quais são os aparelhos ideológicos e quais são os aparelhos repressivos. Basicamente, é melhor, vamos ver logo agora, né? Vamos ver logo agora. E aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, né? Porque a gente tem alguns conteúdos para a gente poder trabalhar. E aí, porque se a gente continuar trabalhando isso aqui, a gente vai engatar, né, num assunto e a gente não vai conseguir fechar esse conteúdo para que fique num tempo curto e o vídeo vai ficar muito longo. A ideia não é essa. Vocês sabem que eu deixo o vídeo da melhor maneira e da menor forma possível. Então, eu quero agora aqui dar uma pausa. A gente vai voltar na educação como reprodução, vai pegar o gancho, né, a partir de Louis Althusser, falando dos aparelhos ideológicos, tá bom? No próximo vídeo, não se esqueça, eita, quase que não sai. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, do canal do YouTube e também de seguir a gente lá no Instagram, para que você possa fazer com o nosso trabalho ganhar mais visibilidade, né, e também chegar a outras pessoas que precisam se preparar para os concursos. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Eu volto daqui a pouquinho.